Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Portal Físio. Meu nome é Felipe Serenza e eu sou mestre e doutorando em reabilitação e desempenho funcional pela USP de Ribeirão Preto. Nesse vídeo vamos falar sobre o ombro do atleta arremessador. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as adaptações fisiológicas que são inerentes desse tipo de esporte, tá? Ou desses tipos de esporte. Então, vamos lá. Vamos descrever primeiro o que é o arremesso, o que a gente considera como arremesso. Então, dentre as descrições que a gente pode encontrar do arremesso, ele é um movimento balístico. O que eu quero dizer com balístico? Ele normalmente é realizado em alta velocidade e ele está relacionado com ciclos de alongamento e encurtamento, com contrações pliométricas, com movimentos pliométricos da região do ombro e do membro superior. Normalmente, os arremessos eles estão associados a você jogar um objeto ou você propelir um objeto para longe do seu corpo. Esse é o exemplo, por exemplo, do beisebol, do vôleibol ou do basquete, como vocês podem ver nas fotos abaixo. Dentre esses arremessos, a gente tem algumas peculiaridades. Em alguns esportes, você fica com o objeto, por exemplo, com a bola no beisebol e depois você a lança. No voleibol, por exemplo, você tem um pequeno momento de contato que um atleta encosta na bola para propelir a bola para frente. E a gente tem outros esportes como o basquete, onde esse arremesso, ao invés de ter muita força, muita potência, é muito mais técnico, É um gesto que é muito mais de qualidade de movimento do que força propriamente dito. E a gente coloca nesse bolo também a natação, que apesar de não ser um movimento de arremesso propriamente dito, ela tem adaptações fisiológicas até pelo posicionamento do membro superior durante as braçadas da natação, que as adaptações físicas são muito parecidas. Então a gente acaba estudando a natação também como um movimento que a gente chama de overhead, acima da linha da cabeça, e ela tem as adaptações fisiológicas muito parecidas com os atletas de arremesso. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que grande parte da literatura, principalmente os primeiros artigos, por ser da literatura americana, eles foram desenvolvidos a partir de atletas de beisebol, onde essas alterações de atletas arremessadores são mais evidentes. Entretanto, hoje a gente já tem uma quantidade de literatura muito maior e a gente já consegue extrapolar para outros esportes que são muito mais realizados aqui no Brasil, como o voleibol, o basquete em menor quantidade, essas adaptações aparecem, mas aparecem no handball, no tênis, no polo aquático também. Então, para a gente entender também um pouco da demanda funcional que o ombro de um atleta de alto nível é submetido, eu trouxe alguns números aqui para a gente ter algumas ideias. Por exemplo, um atleta nadador de alto nível, ele chega a percorrer 10 km em apenas um dia de treinamento. Isso representa mais de 2.500 braçadas. Já um atleta de vôlei, por exemplo, em um dia de treinamento, ele chega a realizar 400 vezes o movimento do ataque. Tem um dado interessante também de handball, que durante um ano eles fazem mais de 48 mil arremessos e que eles conseguem lançar essa bola numa velocidade de 130 km por hora. E um pitcher, que é um arremessador do beisebol, ele chega a atingir uma velocidade angular durante o arremesso de 7.000 graus por segundo. Isso é uma velocidade absurdamente alta. Então isso aqui é legal para a gente entender como o ombro do atleta arremessador ele é submetido a cargas extremas, tanto do ponto de vista de volume, do alto volume, quanto do ponto de vista de intensidade, ok? Então vamos lá. A incidência de lesão no ombro é outro fator importante que a gente tem que levar em consideração. E dá para a gente entender o porquê que a gente tem tanta preocupação e acaba se estudando tanto essas adaptações fisiológicas do ombro do arremessador. Quando a gente vai pensar em todas as lesões em atletas, a incidência de lesão na articulação do ombro varia de 8 a 13%, que é uma incidência bastante importante. Ela rivaliza ali com lesões no joelho, por exemplo, que são as mais incidentes. Quando a gente vai para esportes onde o gesto esportivo está relacionado com o gesto do arremesso, por exemplo, o voleibol, o handball ou o beisebol, essa incidência aumenta bastante. E a gente tem que entender também um outro conceito, que é o conceito da cadeia cinética,
E esse conceito da cadeia cinética é importante para a gente entender um pouco das adaptações fisiológicas que acontecem na articulação do ombro e por que esse ombro é sede de muitas lesões. Aqui eu trouxe uma foto, por exemplo, do saque do tênis, onde é um movimento com muita potência, com muita velocidade e que a gente acaba pensando muito na articulação do ombro fazendo esse movimento e gerando essa potência. Entretanto, quando a gente vai pensar num atleta de alto nível, com muita técnica, essa força ela não é gerada no ombro, ou não apenas no ombro. Essa força ela é gerada desde o membro inferior, desde a perna, ela passa pelo quadril, pelo tronco, passa pelo ombro e vai para o membro superior até a raquete, até ela conseguir acertar a bolinha. Então existe toda uma cadeia cinética, uma cadeia de força que é muito, muito importante. Tanto do ponto de vista de prevenção, essa cadeia cinética tem que estar funcionando muito bem para que esse atleta não se machuque, mas também para o desempenho. O atleta de tênis, por exemplo, tem que sacar muito forte para ele ser competitivo, ele tem que ter essa cadeia cinética funcionando muito bem para que ele consiga sacar na máxima intensidade, ok? Então a quebra de qualquer um desses elos, do tronco, da perna ou do cotovelo, do punho, pode e normalmente sobrecarrega a articulação do ombro. O que acontece? Se a pessoa não usa, por exemplo, muito bem o tronco para fazer a força, né, para fazer o gesto esportivo, muitas vezes o ombro tem que compensar esse movimento. Então, por isso, ele é muito sobrecarregado. E o ombro, quando a gente está pensando nessa transferência de força, ele é um elo que liga membro inferior e tronco com o membro superior. Então, a energia que passa, a transferência de força do tronco, principalmente do tronco, quadril, para o membro superior, passa toda na articulação do ombro. Então, ali é um elo de ligação entre a parte mais distal, o membro superior, com o tronco. E esse elo, né, essa transferência de força, como eu adiantei para vocês, é muito, muito importante durante o gesto esportivo. E o ombro ainda tem uma característica bem peculiar da articulação. O ombro ele vive um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele precisa de uma amplitude de movimento muito grande, ele necessita de muita estabilidade. A gente acabou de falar que o ombro é submetido a um volume muito grande, a uma intensidade muito grande para atletas, principalmente atletas de alto nível. Então ele vive esse paradoxo de, ao mesmo tempo, ele precisar ser muito móvel, ter muita amplitude de movimento, que isso vai ser importante para gerar torque, e precisa ser estável ao mesmo tempo. E agora sim, vamos falar das adaptações físicas que são comuns em atletas arremessadores. Basicamente, a gente pode dividir essas adaptações em adaptações ósseas, musculares e capsulares. As adaptações ósseas, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tem o ombro da liga infantil, que foi descrito em atletas juvenis de beisebol, atletas de crianças e adolescentes. E o que acontece? Esses atletas, de tanto treinar, numa fase ainda que o esqueleto está em formação, que você tem uma epífise de crescimento ainda cartilaginosa, de tanto fazer o movimento do arremesso, esse húmero ele foi criando uma deformidade em retroversão, certo? Uma espécie de uma epifisiólise na região. Então o que acontece? Esses atletas foram observados através de exames de raio-x que no final ali da adolescência, no começo da fase adulta, eles apresentavam um aumento da retroversão do húmero, ok? Então isso é um exemplo clássico de adaptação óssea que atletas arremessadores podem ser submetidos. E ela foi descrita em atletas de beisebol juvenil dos Estados Unidos. A gente também tem adaptações musculares bastante pronunciadas, principalmente dos desequilíbrios de rotadores internos e externos do ombro, e a gente também tem as discineses escapulares. Vamos falar um pouquinho mais deles agora. Então vamos começar pelo desequilíbrio muscular entre rotadores internos do ombro e rotadores externos do ombro. Quais são as funções desses grupos musculares? Vamos pensar no arremesso, por exemplo. O que os rotadores internos, qual que é a função deles durante o arremesso? Eles vão promover a força e a potência. Então eles vão contrair de maneira concêntrica para fazer o arremesso, para fazer o lançamento. Em contrapartida, os rotadores externos são antagonistas ao movimento.
Então, enquanto o rotador interno acelera o movimento, o rotador externo ele vai fazer uma contração excêntrica para frear, desacelerar, modular esse movimento. Então, ele é muito importante para proteger essa articulação. E quando a gente vai lembrar desses grupos musculares, quem são os rotadores internos primários do ombro? Peitoral maior, subescapular, grande dorsal e o redondo maior. Já os rotadores externos, infraespinhoso e redondo menor. E o que a gente observa quando a gente olha esses dois grupos musculares? Os rotadores externos são em maior número, são músculos muito maiores, que geram muito mais torque, com uma secção transversa muito maior. Enquanto os rotadores externos estão em menor número e são músculos que têm capacidade de gerar torque muito menor. Então aqui a gente já começa um desequilíbrio que é natural, que é fisiológico mesmo, né? Os rotadores externos, eles têm uma capacidade maior de gerar força e potência do que os rotadores externos. E o que acontece nesses atletas que treinam muito o arremesso? Conforme a gente vai treinando o arremesso, muitas e muitas repetições desse ciclo, alonga e encurta rapidamente, que é um ciclo de uma contração que utiliza pliometria, você vai ganhando força. É bem comum que atletas arremessadores tenham uma força bastante aumentada dos rotadores externos, muito relacionada ao gesto esportivo e o treino. Entretanto, a gente tem que lembrar que a gente precisa também do grupo de rotadores externos para desacelerar o braço no final do movimento e proteger a articulação do ombro. Existe uma relação ideal de força entre os rotadores internos e os rotadores externos. E qual que é essa relação? Os rotadores externos eles têm que ter 60% da força do rotador interno. Essa força é teorizado que essa relação ela consiga proteger melhor a articulação do ombro. Entretanto, quando a gente vai observar atletas arremessadores de alto nível, essa relação é muito baixa. Ela chega a 40%. E o que isso quer dizer? Que normalmente um atleta arremessador ele ganha força de rotador interno, bastante força de rotador interno, mas o ganho de força de rotador externo não acompanha. Então essa diferença de força entre rotador interno e externo em atletas arremessadores normalmente ela é maior. Essa relação acaba sendo muito menor por causa dessa diferença. A outra adaptação muscular que a gente pode encontrar são as discineses escapulares. E qual que é a definição de discinese escapular? É uma alteração dos padrões tanto de movimento quanto de posicionamento da escápula. Em alguns esportes de atletas arremessadores é muitas vezes visível uma diferença de posicionamento escapular e uma diferença de trofismo muscular. O lado do ombro, o arremessador, muitas vezes ele tem ali muito mais massa muscular, e isso muitas vezes é visual até. E para que serve, né, essa articulação escapulotorácica? Qual que é a função dela durante os movimentos de arremesso? Durante qualquer movimento de elevação do braço, inclusive os movimentos de arremesso, ela vai realizar um movimento tridimensional na ideia sempre de manter o maior espaço subacromial possível, ou seja, ela trabalha para que a articulação glenohumeral esteja na melhor posição possível, tá? E é postulado, isso ainda existe um pouco de controvérsia na literatura, é difícil de se provar isso, mas que esse posicionamento inadequado da escápula durante a posição de arremesso, ela possa diminuir esse espaço subacromial e favorecer um impacto interno dos tendões do manguito rotador e com isso aumentar a chance de lesão dessas estruturas. Existe um trabalho bem interessante que avaliou a discinese escapular em atletas arremessadores com diversas patologias. E eles encontraram discinese em 68% dos atletas que tinham síndrome do impacto, em 94% dos atletas que tinham lesões labrais e em 100% dos atletas que tinham instabilidade glenohumeral. Só que aqui cabe um parênteses importante. A gente não sabe se a discinese vem antes da lesão, certo? E ela causa lesão. A gente não tem dados orientando para isso hoje, ou se ela é um fenômeno secundário, que depois que a pessoa tem lesão, que ela tem dor no ombro, ou que ela tem uma disfunção ali do ponto de vista mecânico, essa discinese aparece, ok? E mesmo porque os métodos para avaliar a discinese ainda são carentes de uma melhor validade. Então, a gente sabe que a discinese existe, a gente encontra ela muito em atletas arremessadores ou em pessoas normais também com
com atividade overhead acima da cabeça, mas se ela é causa ou consequência e qual que é a implicação clínica dela, a gente ainda não tem isso muito claro na literatura. E as causas da discinese podem ser várias. Elas podem ser por déficit de ativação muscular, por perda de flexibilidade, principalmente do peitoral menor, que anterioriza o ombro e faz um tilt anterior da escápula. Podem ser por alterações posturais, como escoliose ou hipercifoses. Podem ser por alterações neurológicas também, por exemplo, uma lesão do nervo torácico longo, que vai deixar com aquela deformidade famosa que chama escápula alada, por uma atrofia do músculo serrátil anterior. Isso são apenas exemplos. E a gente tem também as adaptações capsulares, que foram bastante estudadas nessas últimas décadas. E o porquê que elas acontecem? Lembra que a gente falou dos rotadores externos e da função dele de frear o movimento, de desacelerar o movimento na fase final do arremesso? Esse estresse cíclico na região posterior do ombro, ele vai levando a um encurtamento da cápsula posterior e, consequentemente, um alongamento, uma frouxidão da região anterior da cápsula. Então a gente vai ter uma parte posterior mais densa, mais dura, um encurtamento dessa cápsula, e uma região anterior do ombro, uma cápsula articular mais frouxa. E isso vai causar o que a gente chama de microinstabilidade articular. Essas adaptações capsulares, a principal alteração mecânica que a gente vai encontrar é o que a gente chama de GIRD, certo? E o que é o GIRD? Ele é esse processo adaptativo que o ombro do arremessador vai experimentar. Ele vai ganhar rotação externa e vai perder a rotação interna quando a gente compara com o lado contralateral. Essas alterações do movimento, elas podem ser mais importantes quando a gente pensa na diminuição do arco completo de movimento do que quando a gente olha unicamente para a perda da rotação interna, ok? E a gente tem descrito na literatura que o GIRD é patológico quando essa diferença da rotação interna do lado do arremesso para o outro lado é maior do que 20 graus e principalmente quando a diferença do arco total de movimento é maior do que 5 graus, ok? A gente considera isso como GIRD patológico e isso vai aumentar muito o risco de lesão. Então o GIRD ele foi descrito principalmente no beisebol, mas a gente já consegue observar com dados na literatura que ele pode aparecer também em atletas de outros tipos de arremesso, como vôlei, como tênis, como polo aquático. E qual que é o problema desse encurtamento da cápsula posterior? Esse encurtamento ele faz com que o centro de rotação da articulação glenohumeral ele seja deslocado, principalmente no sentido posterior e superior durante a fase de armação do arremesso. E qual que é o problema dessa mudança do eixo da articulação glenohumeral? É que o GIRD ele é associado a uma série de condições patológicas, principalmente lesões do manguito rotador por impacto interno, que acontece nessa posição, onde o ombro está a 90 graus, o cotovelo também a 90 graus, que é a fase de preparação do arremesso, e esse tipo de encurtamento também causa uma tensão excessiva na região da inserção do bíceps no labrum, e levando a lesões do tipo SLAP do tipo 2, que são muito comuns em arremessadores. E essas lesões, quando elas são mais comuns? Na fase principalmente de preparação do arremesso, que eu falei para vocês, onde você tem esse estresse nessa região, principalmente cápsula labral, e também durante a fase final, onde você tem essa desaceleração do movimento, que você tem uma carga, uma energia muito grande que o ombro vai dissipar e que essa região, essas estruturas estabilizadoras precisam suportar. Então vamos pensar nas lesões SLAP do tipo 2, o principal mecanismo de lesão, que é essa tensão na região da inserção do bíceps no labro, ela vai aparecer muito na fase de preparação. A gente tem um mecanismo de cisalhamento associado com a compressão, você tem esse movimento torsional dessa região, que com o passar do tempo, como é muita sobrecarga com muito volume, você pode ter uma lesão dessa região.
E durante a fase de desaceleração, a gente pode ter tanto as lesões de SLAP quanto as lesões de manguito, certo? Para a gente ter uma ideia, durante essa fase, a articulação do ombro vai suportar essa força de distração equivalente a mais do que o peso corporal, certo? E as estruturas do manguito rotador que vão estar estabilizando a articulação do ombro juntamente com as estruturas do lábio, ok? Claro, esses são alguns exemplos, né? Tanto do mecanismo de lesão quanto das lesões que podem ocorrer no ombro de atletas arremessadores. Bom, finalizamos aqui mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever, dá um like no vídeo, isso dá muita força pra gente, faz com que nossos vídeos cheguem para outras pessoas, ok? Se ficou alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar, coloca aí embaixo pra gente que a gente vai responder, pra gente discutir, pra gente conversar um pouquinho mais. Um abraço!